Bom dia a todos. Vou dar início ao trabalho Contratos da Idade Moderna. O grupo é composto por mim, Bruno Borges, por João, Ivan, Carlos, Edivaldo, Pablo, Murilo e Lucas. Vou dar uma breve introdução do que foi a Idade Moderna para os demais colegas aprofundar o tema, né, e chegar à temática de contratos da Idade Moderna. Bom, a Idade Moderna, né, dentro da periodização clássica, ele é um período que vai suceder a Idade Média e ele vai anteceder a Idade Contemporânea. Então ela vai estender-se do ano de 1453, né, quando a Constantinopla foi conquistada pelo Império Otomano, e vai até 1789, quando a Bastilha foi invadida pela população parisiense, né, que aí deu início à Revolução Francesa. Esse período ele é marcado por transformações, né, mas também por alguns requisitos que em relação à Europa medieval, porque esses dois períodos, né, a Idade Média e a Idade Moderna, eles não são absolutamente distintos. Né? Então, houve uma lenta transformação, uma lenta transição desses períodos. De acordo com o historiador Jacques Le Goff, né, houve uma longa Idade Média e ele ainda defende que a ideia que traços significativos do período medieval permaneceram até o século XIX. Então, essa periodização da história ela passou a ser enxergada como uma necessidade, né, quando a matéria história, né, ela se estruturou, né, como matéria de ensino, para que houvesse uma sistematização e, consequentemente, uma melhor dinâmica didática, né, no intuito de haver uma percepção otimizada das mudanças que ocorreram em um determinado período. Né? Então, ainda o historiador completa que Jacques Legoff ainda aponta que o recorte da história ela pode ser usado para indicar o estado de evolução da sociedade e ainda vai expressar a ideia de passagem do ponto de viragem. E a ideia de uma idade moderna foi um resultado do pensamento renascentista que procurava diferenciar o pensamento medieval. E um dos registros mais antigos, né, que determina o início cronológico dessa idade, foi encontrado na enciclopédia, né, escrito por um alemão do século XVII, chamado Christoph Keller, já no ano de 1668, onde ele já apontava que a Idade Média foi do reino de Constantino até a tomada de Constantinopla em 1453. Né? A Idade Moderna foi um período em que houve umas mudanças significativas, né, na política, na economia. Por exemplo, no campo da política, os estabelecimentos dos Estados Nacionais, que iniciou ali na Idade Baixa, né, na Baixa Idade Média, contribuiu com uma grande mudança significativa na forma de como o poder é exercido. Aquele poder descentralizado da Idade Média, né, que fazia com que o rei dependesse da fidelidade dos nobres e por meio de acordo de vassalagem, suzerania, enfim, perdeu espaço, né? E aí o poder passou a ser centralizado do rei, né? Que estabeleceu no lugar desse poder descentralizado. Né? Começou a surgir as monarquias absolutistas. Já na economia, a prática econômica desse período ficou conhecida como mercantilismo, momento de transição que transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. E entre essas práticas, né, econômicas do mercantilismo estão a defesa da balança comercial favorável, a acumulação de metais preciosos e além do incentivo à manufatura. Né? E a prática desse mercantilismo eles permitiram, né, a acumulação de um capital que foi utilizado no investimento de indústrias, como, por exemplo, ocorreu a industrialização na Inglaterra, né, pioneira da Revolução Industrial, o desenvolvimento da indústria na segunda metade do século XVIII possibilitou, né, o estabelecimento do capitalismo no mundo. E aí, essa foi mais ou menos a breve introdução, e eu vou falar alguns eventos importantes que ocorreram na cidade moderna, que foi um período que estendeu por mais ou menos 300 anos, né? E lógico que vai ter um período que vai ter um evento marcante, a começar pela chegada dos europeus à América, né? Através da expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Temos também o Renascimento, que foi um movimento artístico, cultural e científico que surgiu na Itália no século XV, e aí ele se expandiu para outras regiões da Europa.
trazendo renovações tanto na área da filosofia, política, economia, cultura, artes, entre outras. Que até então a Europa veio de um período conhecido como período das trevas, onde que um grande período sem uma renovação, né, nessas áreas, né? Então por isso o nome Renascimento. Outro evento importante é a Reforma Protestante, né, que foi um movimento que ocorreu no século XVI na Europa Central, liderado por Martim Lutero, em que visava a renovação da igreja. No caso, essa reforma protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas declaravam-se fora da autoridade do Papa, ou seja, independente da autoridade da Igreja Católica. Com isso, a Igreja Católica sentiu-se ameaçada e realizou a então chamada Contra-Reforma, ou Reforma Católica, através do Concílio de Trento, né, em resposta à Reforma Protestante. Né. Esse concílio foi convocado com o objetivo de restaurar a união da Igreja, né, que foi convocado, porém, muito tarde e não teve tanto o efeito desejado. Temos outro evento marcante, que foi o absolutismo, que foi um sistema político e administrativo dos países europeus no século XVI e do século XVI ao século XVIII, onde o soberano, no caso o rei, né, centralizava todos os poderes do Estado. Aquela famosa frase de Luís XIV, eu sou o Estado, né, vem daí, do absolutismo. E aí ele concentrava todo o poder concentrado na mão do rei, e aí não precisava prestar contas à sociedade. A fim de controlar as revoltas camponesas, parte dessa nobreza apoiava o rei, né, que seria o ser mais poderoso. E aí já foi citado um personagem marcante do absolutismo, foi o rei XIV, né, Luís XIV da França, que teve um reinado mais longo, né, o monarca que teve o maior reinado. Temos também a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu na Europa Central, né, entre 1618 e 1648, que foi um dos conflitos que teve maior mortalidade na Europa, né, e teve como motivação inicial as diferenças religiosas entre os cristãos, né, católicos, e os protestantes, né, que eles entraram em conflito. Mas logo essa guerra ela tomou outros contornos, né, como a motivação política, a expansão territorial e até mesmo a hegemonia da Europa. Outros fatos que ocorreram na Idade Moderna que são de extrema relevância. Temos, por exemplo, a Revolta das Três Colônias, né, que foi a precursora da independência norte-americana, né, dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né, que começou com a queda da Bastilha, e a Revolução Industrial, né, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, né, causando grandes transformações tecnológicas, científicas, enfim, nessa área de indústria. Né? E com ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Então, agora eu vou passar a palavra para o João, que vai começar a adentrar a temática de contratos da Idade Moderna. Obrigado. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Dando continuidade à apresentação do seminário, e apresentar sobre as ideias centrais dos principais contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Bom, a ideia de contrato aqui nos contratualistas não é na concepção de um instrumento técnico-jurídico para a circulação de bens de direito, mas sim é numa concepção geral, na qual seria um acordo entre o homem, o ser humano e o Estado. Então, abordando o primeiro contratualista, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um inglês, justnaturalista e defensor da monarquia absolutista, né, do poder absoluto dos reis. Ele também defendia um Estado forte, né, para que as pessoas saíssem do estado de natureza, seria um estado de guerra, na guerra de todos contra todos, e adentrassem no estado civil, que seria necessário para a pacificação social. Em sua principal obra, Leviatã, Hobbes destina um capítulo para discutir sobre contratos, na qual para ele contrato seria a transferência mútua de direito, que não se confunde com tradição, que é a entrega da própria coisa. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda podia haver a transferência do direito e a tradição ao mesmo tempo, concomitantemente ou de forma diferida. Então, Hobbes vai dizer que quanto a transferência não é mútua, que uma pessoa transfere a outra seu direito por causa de amizade, compaixão, caridade ou para ser recompensado no céu, não há contrato e assim doação.
E Hobbes também defende que aquele que cumprir a primeira sua parte do contrato tem o direito que o outro contratante cumpra com as suas obrigações. Por esse motivo e outros, ele vai defender um Estado civil e forte, porque o Estado, estando acima dos contraentes, tendo poder e direito suficiente, poderia obrigar que os contratantes cumprissem com as suas obrigações, o que não aconteceria no estado de natureza, porque no estado de natureza cada um é juiz de seus próprios interesses. E Hobbes também vai dizer que um contrato, a matéria ou objeto de um contrato é sempre passivo de deliberação, por ser um ato de vontade, e que um contrato só chega ao fim pelo seu cumprimento ou pelo perdão, e que não é possível fazer contrato com animais, porque eles não compreendem a linguagem humana, e nem com Deus, salvo por uma revelação especial. Já o segundo contratualista, John Locke também foi inglês, era iluminista, justnaturalista, liberal político, é reconhecido como o pai do liberalismo político e defendia, dentre outras ideias, a liberdade intelectual, a tolerância e a sociedade civil. Essa sociedade civil seria quando as pessoas saíssem do estado de natureza, onde elas viveriam sobre a observância da lei da natureza, que não se confunde com o estado de guerra, que é marcado por violência, destruição, e incorporasse a sociedade civil. E incorporando essa sociedade civil, elas autorizavam que o legislativo elaborasse leis em seu nome, que visasse o bem público e que estabelecesse um juiz na terra, capaz de resolver as controvérsias e as eventuais reparações de danos entre os membros dessa sociedade. E essa sociedade civil serviria para a conservação da propriedade. E propriedade é outro tema bastante discutido por Locke. Locke vai dizer que propriedade quer dizer que cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. E a esta ninguém tem o direito algum além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de sua mão pode-se dizer que são propriamente dele. E qualquer coisa que ele então retire do estado com que a natureza aproveu e deixou, e mistura ela com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transforma em sua propriedade. Em relação à propriedade, tem um artigo muito interessante de autoria de Carlos Pereira, Renata Nogueira e Stefano Dantas, que vai dizer que John Locke foi um dos pioneiros a impor limites ao direito à propriedade. Seria uma espécie de função social, porque para John Locke, na Terra, o homem, ao aplicar seu trabalho, transformando ela em sua propriedade, ela deveria ser produtiva e não deveria prejudicar a coletividade. Já o último contratualista, Jean-Jacques Rousseau, era um iluminista, foi um suíço iluminista e detentor de uma filosofia crítica em relação à educação, à moral e política. Em sua principal obra, O Contrato Social, ele defendia o pacto social, que o pacto social, para ele, seria, nas palavras dele, seria: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sobre a suprema direção da vontade geral, e recebemos coletivamente, cada membro, parte indivisível do todo. Então, Rousseau vai dizer que defendia que as pessoas, ao sair do estado de natureza, que onde teriam liberdade, mas essa liberdade poderia ser limitada pelos direitos mais fortes, e fazendo essa transição para ao estado social, ele seria limitado pela liberdade civil. E essa liberdade civil seria limitada pela vontade geral. E o que seria essa vontade geral? Essa vontade geral, ela advém do soberano. E o soberano, para Rousseau, é o povo. Então, vindo do povo, ela deveria visar sempre o bem comum. E sendo fonte das leis, ela deveria delimitar o que seria justo ou injusto para o membro desse estado social e para o próprio estado. E então, terminando aqui, em razão do tempo, o Contrato Social de Rousseau, ele foi uma das principais obras que influenciaram tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa. Alguns autores vão dizer que o Contrato Social de Rousseau é a Bíblia da Revolução Francesa.
Aqui eu termino a minha parte e passo a palavra para o próximo colega. Bom dia a todos, bom dia colegas, bom dia professor. Sou o acadêmico Carlos Bruno e, dando continuação à apresentação dos meus colegas, estarei trazendo para vocês um pouco sobre a explanação sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa, qual foi o estopim, qual a forma de Estado que era estabelecida naquela época. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou por toda a França. Aconteceu entre 1789 e 1799. Foi inspirada nos ideais do iluminismo e motivada pela situação de crise que se encontrava ali na França, entre o século XVIII. Causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. Entre os principais acontecimentos e informações relativos à Revolução Francesa que podemos trazer, a Revolução Francesa foi o que retirou a ideologia que se perpetuava ali pelos absolutistas, os ideais absolutistas. A França vivia uma intensa crise econômica durante a época de 1777 e 1780. E o que trouxe ali o estopim que veio a trazer a Revolução Francesa, o estopim foi o que espalhou o ímpeto revolucionário por toda a França, foi a queda de Bastilha, que aconteceu ali em 1789, 14 de julho de 1789. Temos algumas causas que veio a trazer a Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, em que o rei Luís XVI, o poder do rei Luís XVI, como em todo regime absolutista, era pleno e a sociedade não tinha poder, não tinha alcance por as três formas que eram dividido o Estado, digamos assim. O primeiro Estado, o segundo Estado e o terceiro Estado. O primeiro Estado era o clero, era ali o rei, seus parentes mais próximos, seus entes mais próximos. O segundo era o segundo Estado, que era a nobreza, ali seus apoiadores, seus financiadores, digamos assim, os grandes donos de fato de terras, que tinham grandes exércitos próprios, né? E o terceiro estado, que era o estado da população, ali a classe proletária, classe mais baixa. Essa divisão na França tinha uma clara desigualdade social. E uma vez que o primeiro e o segundo estado tinham grandes poderes, grandes influências, o primeiro e o segundo estado poderiam cobrar ali imposto, taxas, até mesmo pela pessoa morar, pela sua casa, pela sua renda. Eram isentos de impostos e poderiam cobrar impostos, e isso veio trazendo certo desconforto, digamos assim. Até que o terceiro estado veio a querer, como que eu posso dizer, uma forma bem explicada, a querer se valorizar, a querer também um pouco do seu direito, a querer ter seus deveres, mas ter um pouco de direito, ter melhor qualidade de vida, melhor qualidade de trabalho, melhor qualidade de emprego. E isso foi o que gerou, o que foi um basta ali e veio a trazer a Revolução Francesa. Uma explicação bem tênue, bem breve, mas espero que desperte mais a vocês e venham a pesquisar mais sobre, que é uma bela pesquisa, é uma ótima fonte de conhecimento. Bom dia a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Eu sou Vicente Lucas Vanderlei e eu fiquei incumbido de falar um pouco sobre a doutrina contratual clássica. Bom, os princípios contratuais, eles são regidos por vários princípios, alguns clássicos e outros modernos. Em suma, a sua função é estabelecer um equilíbrio entre os contratos. Muitos desses princípios sempre estiveram presentes nos contratos, regulando aqueles que se vinculam e procurando assumir obrigações. Não existe subordinação entre os contraentes. Então, eles devem respeitar todos os princípios contratuais para que se formule um contrato correto. Os princípios clássicos que norteiam os contratos, que eu vou falar, em suma, são os princípios da autonomia da vontade, da obrigatoriedade dos contratos, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato e o consensualismo. O primeiro, o princípio da autonomia da vontade,
é um princípio clássico que tem as suas raízes no direito romano, né, em que as pessoas elas tinham a liberdade de contratar, escolhendo quem, sobre o que e o conteúdo que elas quisessem na celebração do contrato. Esse princípio teve seu apogeu pós-Revolução Francesa, que teve, né, a predominância do individualismo, do culto à liberdade em todas as áreas, e lógico, o direito contratual não ficou de fora. A base desse princípio é a ampla liberdade contratual e o poder dos contratantes, em disciplinar seus interesses pelos acordos de vontade, contrato nominado ou inominado, tutelados pela ordem jurídica, né, mesmo sem precisar do Estado para tal. O princípio da liberdade ou da propriedade, presente na nossa Constituição, eles dão respaldo para esse princípio, né, para essa situação. Logo que permitem que a pessoa proprietária faça o que quiser com o seu bem. Nesse princípio, as partes elas têm a faculdade de celebrar ou não os contratos sem que terceiros intervenham. Porém, existem limitações, em que as partes não podem escolher todo o conteúdo do contrato. E a principal limitação é a lei, né? No qual os objetos ilícitos não podem ser acordados. Um exemplo que a liberdade dos contratos não é absoluta é os contratos atípicos, né? Esses contratos atípicos eles só serão válidos se as partes forem capazes e se o objeto lícito ele for determinado ou determinável e suscetível de apreciação econômica. O segundo princípio é o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Este princípio representa a força vinculante das convenções. Como ninguém é obrigado a contratar pelo princípio da autonomia da vontade, os que fizerem vão ser obrigados a cumprir o contrato que foi celebrado. Lógico, né, se esse contrato for válido e eficaz. A força obrigatória é a irreversibilidade da palavra empenhada e tem seus fundamentos a necessidade da segurança jurídica nos negócios jurídicos, né? O terceiro princípio clássico aqui, falo do princípio da relatividade dos contratos, dos efeitos dos contratos. A premissa é que o contrato ele só produz efeitos na relação das partes contraentes, ou seja, aqueles que manifestam a sua vontade. Esse princípio da relatividade dos efeitos do contrato tem como objetivo a satisfação das necessidades individuais e, assim como o contrato não vincula terceiros, não é permitida a interferência desses terceiros nas relações jurídicas pessoais, né, caso venha ter algum prejuízo para as partes contratantes. Porém, como nem tudo é perfeito, existem, lógico, as exceções, em que o contrato ele vincula terceiros, como no caso da estipulação em favor de terceiros, da promessa de fato de terceiros e dos contratos coletivos. E por último, mas não menos importante, o princípio do consensualismo. Esse último princípio contratual clássico resulta da concepção que o contrato se aperfeiçoa a partir do acordo das vontades, ou seja, do consenso das partes, por isso consensualismo, lógico. Independe da entrega da coisa, esse princípio. As partes elas são facultadas de vincular-se pelo consenso e elas devem se basear no princípio ético do respeito à palavra e da confiança recíproca. Esses contratos consensuais são considerados não solenes e, em regra, os contratos brasileiros são consensuais, a não ser que a lei obrigue que sejam reais e só se aperfeiçoam com a entrega da coisa. Com isso aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigado a todos. A circulação do modelo jurídico francês teve início em 1804, com a criação do Código Civil francês. Naquela época, o imperialismo francês, liderado por Napoleão Bonaparte, dominava boa parte da Europa e influenciava várias culturas. Bélgica e Luxemburgo, por exemplo, foram dois países que tiveram seus códigos influenciados pelo modelo francês. Luxemburgo, inclusive, tem seu Código Civil muito assemelhado ao Código Civil francês original. Foi também por causa do imperialismo que a circulação do modelo jurídico francês se tornou intercontinental, atingindo as Américas. Na América Latina, o Código Civil brasileiro foi influenciado pelo Código francês, assim como também recebeu influência do direito alemão e uma certa tradição lusitana oriunda dos nossos colonizadores portugueses. Quanto aos contratos,
o Código Civil francês ele era regido pelo princípio consensualístico e pelo princípio geral do Pacta Sunt Servanda. Quanto à transferência da propriedade, o Código Civil francês recebeu influência do direito germânico, onde a transferência do domínio da propriedade se dava consensualmente pelo próprio contrato. O contrato ele era dotado de uma ampla autonomia privada, e essa autonomia ela ficava limitada apenas à lei e ordem pública, assim como aos bons costumes. O termo latim Pacta Sunt Servanda foi literalmente traduzido em um artigo no Código Civil francês, com os seguintes dizeres: as convenções legalmente formadas têm força de lei para aqueles que as fizerem. Para a concretização do contrato, era apenas exigida que ele tivesse uma finalidade lícita, assim como o seu objeto fosse consoante com os bons costumes. Agora, abordando o direito comparado, vou colocar lado a lado o Código Civil francês e o Código Civil brasileiro. Existem semelhanças, assim como existem disparidades. Como eu falei anteriormente, o Código Civil brasileiro ele foi feito com base no Código Civil francês. No entanto, nem todo o nosso ordenamento jurídico respeita a doutrina francesa. Possui características de outras doutrinas, como, por exemplo, o direito romano. Então, começando pela teoria das nulidades do ato jurídico, o nosso Código Civil ele se assemelha ao Código Civil francês, porque a definição do erro como defeito do ato jurídico, que está presente no artigo 96 do Código Civil brasileiro, é idêntica à definição que está prevista no artigo 1196 do Código Civil francês. Já no que tange os contratos, particularmente na transferência de propriedade, tanto de bens móveis quanto bens imóveis, o Código Civil brasileiro ele não tem semelhança com o Código Civil francês. Como eu falei anteriormente, no Código Civil francês basta o contrato, logicamente respeitando o princípio consensualístico e o princípio geral do Pacta Sunt Servanda, para que haja a transferência da propriedade. Já no direito brasileiro, não. É diferente. No direito brasileiro é exigido um ato material e concreto, como, por exemplo, a tradição, no caso de bens móveis, e o registro do contrato, no caso dos bens imóveis. Senhor, eu sou o acadêmico Edivaldo, dando continuidade ao trabalho, irei explanar sobre ótica do direito do trabalho. Para a pesquisa do seguinte tema, foi utilizado como base o artigo científico A Evolução do Trabalho Humano e o Surgimento do Direito do Trabalho, de autoria de Priscila de Oliveira Ribeiro Leal, advogada e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Além disso, foi utilizado legislações trabalhistas do período, no qual instituíram direitos, ainda que poucos, porém de suma importância ao trabalhador, ou regulamentaram contratos trabalhistas. Diante disso, observa-se que durante o século XV ao XVIII, no chamado capitalismo comercial, segundo Leal, 2014, foi a fase em que se iniciaram relações de trabalho e produção assalariadas. Dessa forma, a presente fase é caracterizada pela expansão comercial, trabalho artesanal, ascensão da burguesia, que ensejou o surgimento do trabalho assalariado. Grandes navegações que resultaram na implantação do sistema colonial, com a hedionda utilização da mão de obra escrava nas colônias, advinda do tráfico negreiro. Todavia, com o advento das relações industrial e francesa, na segunda metade do século XVIII, a fase do capitalismo comercial deu lugar ao capitalismo industrial. Nessa conjuntura, como aponta Leal 2014, a inovação tecnológica trazida pela Revolução Industrial
como por exemplo a máquina de fiar, o tiar hidráulico, o tiar mecânico e a máquina a vapor, proporcionou que o trabalho artesanal fosse substituído pela máquina. Assim sendo, Leal 2014 assenta que, com a liberdade individual consagrada na Revolução Francesa, sendo ela prevista no preâmbulo da Constituição de 1971 da França, possibilitou a liberdade para contratações e exercício das profissões. Nessa linha, tem-se a Lei Chapelier, de 1791, a Lei do Mercado, que expressa em seu artigo 7º que todo homem é livre para dedicar-se ao trabalho, profissão, arte ou ofício que achar conveniente. Porém, estará obrigado a prover-se de uma licença, a pagar os impostos de acordo com as tarifas seguintes e a conformar-se com os regulamentos da polícia que existia ou que se espeçam no futuro. Em virtude desse liberalismo, ou seja, não intervenção estatal nas relações contratuais, associado ao grande crescimento do capitalismo industrial e, consequentemente, do trabalho nas indústrias, possibilitou que a classe do proletariado tivessem péssimas condições de trabalho, tais como ambiente insalubre, salário baixo, principalmente para mulheres e crianças, jornada de trabalhos de 16 horas diárias, maquinário perigoso, entre outros. Real 2014 ressalta que os trabalhadores que viessem a sofrer acidentes de trabalho não eram indenizados, visto que não conseguiam comprovar a culpa do empregador. Salienta-se ainda a exploração da mão de obra infantil. Contudo, em razão da luta dos movimentos trabalhistas, ensejaram a elaboração de legislações que trouxeram, apesar de ainda insuficiente, porém importantes direitos. Dentre elas destacam a Lei de 1802 da Inglaterra, na qual limitou a jornada de trabalho a 12 horas diárias, não podendo começar antes das 6 horas e nem terminar depois das 20 horas, além da observância de normas de higiene e educação. Na França, em 1813, proibição do trabalho de menores em minas. Já em 1839, foi proibido que os menores de 9 anos trabalhassem. Na Itália, em 1886, também proibiu que menor de 9 anos ao trabalho. Por último, resta a análise do direito do trabalho na Idade Moderna no Brasil, em que, conforme Silva 2018, as principais regulamentações eram Constituição de 1824, garantia a liberdade do trabalho, Lei de 13 de setembro de 1830, na qual, segundo sua própria ementa, regula o contrato por escrito sobre prestação de serviços, feito por brasileiro ou estrangeiro, dentro ou fora do Império, podendo citar para exemplificação os artigos 3º e 7º, sendo o artigo 3º que traz: o que se obrigou a prestar serviços só poderá negar-se a prestação deles enquanto a outra parte cumprir a sua obrigação, restituindo os recebimentos adiantados, descontados os serviços prestados e pagando a metade do que mais ganharia, se cumprisse o contrato por inteiro. E o artigo 7º, o contrato mantido pela presente lei não poderá celebrar-se debaixo de qualquer pretexto que seja, com os africanos bárbaros, à exceção daqueles que atualmente existem no Brasil. Ademais, outras legislações, segundo Silva 2018, são a Lei número 556, de 25 de junho de 1850, antigo Código Comercial, dispunha acerca de salários, justa causa, indenização para empregados e aviso prévio, e decreto número 1313, de 17 de janeiro de 1891, ato normativo que regulava o trabalho de menor em fábricas na capital federal, porém o proibia
para os menores de 12 anos, conforme seu artigo 2º. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ivan e neste seminário referente aos contratos na Idade Moderna, eu fiquei incumbido com a parte de explanar um pouco sobre a liberdade de contratar e a função do contrato na sociedade capitalista da Idade Moderna. Bom, eu usei como objeto de pesquisa para essa apresentação o livro O Contrato, de Enzo Roppo, um jurista italiano. Eu usei o 3º capítulo desse livro, mais precisamente entre as páginas 32 a 41. Bom, como a gente sabe, a história do direito ela se entrelaça à própria história dos homens e toda a sua evolução social, né? Essa noção de direito moderno que a gente tem, ela começa a ser desenvolvida na Idade Média, né, com as variadas transformações do direito medieval e do direito canônico. Essas transformações, elas passam por um longo percurso econômico e financeiro, e isso se torna bastante perceptível se a gente observar o advento do capitalismo como um fator crucial para que tais transformações aconteçam. Se a gente adotar, como o autor faz no livro, a corrente de pensamento histórica materialista, que é aquela concepção feita por Karl Marx, a gente observa que a função contratual, elas também são geradas pela luta entre diferentes classes sociais. E essa luta se manifesta em todos os fenômenos sociais, inclusive no âmbito jurídico. Nos explica o autor que, do mais alto ponto da hegemonia política, econômica e financeira da burguesia, é que surgem os princípios ideológicos que nos levam a uma ideia. A ideia de que somos livres para contratar. E a esses contratos, eles eram sempre observados a soberania individual do poder de escolher o conteúdo desses contratos. Como concluí-lo com a contraparte, adicionar cláusulas, convencionando o preço a este ou aquele, etc. Bom, os limites desses contratos, eles eram concebidos como proibições. O que era a regra nesses contratos eram as liberdades dos indivíduos, as liberdades contratuais. Ou seja, os poderes públicos, ali os legisladores e os tribunais, eles deviam se abster de interferir nas escolhas, né, dos contraentes privados. Com isso havia uma enorme dificuldade e resistência a fim de colocar delimitações nos contratos, a fim de salvaguardar os direitos dos sujeitos, né? Cuja inferioridade econômica e social provocava uma debilidade contratual, né? Essa liberdade de contrato, ela possui um vínculo tão forte que ela ganhava nuances de lei, como a gente pode ver no Código Napoleônico, em seu artigo 1134, que diz que os contratos legalmente formados têm força de lei para aqueles que os celebram. Cada um é livre para se comprometer ou não. Mas uma vez comprometido, ele fica ligado de modo irrevogável à palavra dada nesses contratos. E isso era, assim, a liberdade, basicamente a liberdade de contrato, ali no século XIX, né, que é quando o livro se passa mais. Bom, e a função desses contratos na sociedade capitalista, a gente pode começar a pensar, né? Por que esses contratos nesse período da modernidade, eles eram tão livres e ao mesmo tempo configurados por um vínculo tão forte e irrevogável que poderia equiparar-se à lei? Bom, para isso, nos explica o autor que isso era e ainda é, né, uma condição magistral para que as trocas, as vendas e outras operações de movimentação de riqueza ocorra de modo correto e eficiente. Ou seja, seguindo todos os ritos impostos pela sociedade capitalista, que não poderia se resguardar nos contratos como uma simples palavra trocada entre os contraentes, né? Ela devia ter o vigor de lei para que a mercadoria tenha o seu real valor na sociedade capitalista, né? Com a evolução das sociedades ocidentais, os valores progressistas e positivistas da liberdade de contratar, aliados à real ascensão da sociedade capitalista,
essa liberdade de contratar, ela passa a significar uma paridade entre indivíduos, que perante a lei, contratantes e contratados, eles são de iguais poderes no âmbito jurídico. Nessa sociedade capitalista, essa liberdade de contrato, que é baseada no regime do laissez-faire, ela desempenhava um papel a fim de desempenhar no âmbito jurídico de um sistema governado pelo modo de produção capitalista os interesses reais que por seu intermédio se prosseguem. Ou seja, por trás dessa paridade de poder de indivíduos há um interesse econômico que busca sempre de maneira cômoda os resultados que favoreçam o capital. Nesse sentido, é que se consolidam os contratos entre diferentes indivíduos de diferentes classes, como no contrato de trabalho, que é a base para a consolidação do sistema capitalista, né, na verdade, nos explica o autor. Nesse contrato, por exemplo, os empresários eles se juntam ao operário e os dois celebram um contrato e que, perante a lei, ambos gozam de iguais e livres direitos e poderes contratuais. Essa paridade de poderes contratuais, elas passam a ser contratos em que o que contratava, ele sempre ditaria os rumos a que tais contratos eles deviam seguir. Dessa forma, os contratados eles passavam a ser coagidos a aceitarem os contratos de qualquer jeito, como eles viessem. O contratado que não quiser renunciar ao trabalho e, consequentemente, à sua própria subsistência, ele estará sujeito a suportar todas as condições, até as mais iníquas que lhe sejam impostas pelo contratante, né? Então, a gente pode pensar que, de acordo com o autor, né, os contratos e sua liberdade contratual, eles são basicamente ferramentas de extrema importância para o capital, pois essa liberdade contratual é ela que dá as bases para a formação econômica social capitalista. E que na questão da produção, os contratos, aliados às vontades capitalistas, né, elas criam o conceito de trabalho como uma mercadoria alienável, no qual o proletário está sempre disposto a vender sua força de trabalho, e o capital livre adquirem essas forças de trabalho por meio desses contratos, sobre a melhor forma que lhe agradar, sobre a ótica do interesse do capital. Então, assim, a gente encerra a nossa apresentação nesse seminário referente aos contratos na modernidade. Desejamos a todos um bom dia e até breve.